Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos finalmente falar sobre o novo filme do Superman que estreou no mês passado, em julho, no dia 10 de julho desse ano, de 2025. Então, eu finalmente vou falar o que eu achei do filme, dar minha impressão sobre esse filme, contar um pouco da história. Então, a gente vai estar falando sobre o filme do Superman. Então, fique até o final do vídeo que nós vamos estar falando sobre o filme do Superman que estreou esse ano de 2025. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a minha opinião sobre o filme do Superman que estreou agora, quer dizer, mês passado, né? No dia 10 de julho de 2025. Mais de um mês. Hoje é dia 20 de agosto, então eu vou dar minha opinião sobre o filme do Superman. Bem, eu vou deixar bem claro para vocês a minha opinião já logo de início. Eu gostei bastante, o filme me atraiu muito, gostei da história, gostei dos atores, ele me surpreendeu muito. E eu vou dizer para vocês, eu fui para o cinema com uma expectativa mais baixa para eu não me decepcionar, porque eu já me decepcionei várias vezes com os filmes da DC, me decepcionei muito. Todo o universo do Snyder me decepcionou muito. Eu não gostei de nenhum filme do Snyder. Eu achei totalmente oposto do que é o próprio universo DC Comics. Mas esse novo filme que o James Gunn lançou, ele escreveu, produziu, dirigiu, me atraiu bastante e eu gostei bastante. Eu dou uma nota de 9,5 para esse filme. Parecer 10, teria que ter me surpreendido mais. Mas o filme foi bom, é muito bom, gostei bastante. É um filme que indico, se você ainda não assistiu, assista. O filme é muito bom, muito bom. E eu vou deixar outra coisa bem clara. Esse novo filme do Superman é, na realidade, o próprio quadrinho. São os próprios quadrinhos da DC Comics. É o próprio Superman da DC Comics que a gente lê nos quadrinhos, que eu fui acostumado a ler. É bem diferente do universo que o Snyder trouxe. O universo que o Snyder trouxe não é o Superman. É uma visão totalmente diferente. Está mais para o Injustice do que para o universo que a gente conhece do Superman. De um ser superpoderoso que é trazido à Terra e que tenta de coração ajudar as pessoas com uma motivação verdadeira, sem medo, sem inveja, ser um personagem que a gente está acostumado dos quadrinhos. Muito próximo ao que o ator, que o Christopher Reeves trouxe, interpretou. Muito próximo. Um personagem alegre, um personagem honesto, um personagem que sim, sinceramente queria ajudar as pessoas, não tinha dúvida do que ele queria fazer. Bem diferente do universo do Snyder. E outro adendo que eu quero colocar. Tem alguns fãs do universo do Snyder que, por algum motivo, preferem o universo do Snyder e que estão fazendo críticas muito ferrenhas ao Superman do James Gunn. Para esses, eu digo simplesmente uma coisa: vocês não leem os quadrinhos do Superman. Vocês nunca leram os quadrinhos do Superman. Mesmo com o reboot que o Superman teve depois de Crise nas Infinitas Terras, o Superman que John Byrne nos apresentou é o Superman, um personagem dedicado a ajudar as pessoas, um personagem que é altruísta, um personagem que coloca as outras pessoas em primeiro lugar em vez dele, entendeu? Um personagem bem diferente. É só você que assistiu o filme do Snyder, do Superman do Snyder, e o Superman
do James Gunn, vocês vão ver diferenças muito claras. O Superman do Snyder é sombrio. O Superman do James Gunn é luminoso, é luz. O Superman do Snyder, ele tem dúvidas. O Superman do James Gunn não tem dúvidas. O que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Ele não precisa ir falar com alguém para decidir o que tem que fazer. Ele decide. Se ele tem que ajudar as pessoas, ele vai se colocar para ajudar as pessoas. O Superman do Snyder é um Superman que está destruindo a cidade inteira para enfrentar um super ser sem se preocupar com ninguém. O Superman do James Gunn não. Está enfrentando o super ser, mas mesmo assim está se preocupando com as pessoas. Então a diferença é bem grande. Você que é fã do Snyder, você não é fã do Superman, não leu as HQs do Superman. Então é bem diferente. Muito diferente. Mas bem, eu tinha que falar isso porque é uma coisa que está entalada aqui na minha garganta. Essas pessoas que vão fazer críticas falando que o Superman do James Gunn não é Superman, ele é. O Superman do Snyder, que não era o Superman. Ele estava muito mais próximo ao The Boys, ao Injustice, do que o propriamente dito ao Superman. Então tem nada a ver. E não só o Superman. Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Batman, não tem nada a ver com os personagens da DC que eu estou acostumado a ler. Mas bem, para passar para o filme em si. O filme, como eu disse, ele é um filme do Superman mesmo. Eu vi o Superman ali, entendeu? Uma história do Superman coesa, uma história que tem começo, meio e fim, entendeu? Um filme que realmente me deixou animado com essa nova fase dos filmes do universo da DC Comics. E o James Gunn preferiu não começar aquela história de origem que eu acho bem legal, não precisa, todo mundo conhece o Superman, Superman é um personagem que todo mundo conhece. Ele preferiu já deixar o Superman já tendo aparecido. Ele já está em atuação há 3 anos. As pessoas já conhecem ele, já sabem as motivações dele, que ele é o último filho de Krypton, que ele veio à Terra para ajudar as pessoas. Já sabem de tudo isso e que a aparição do Superman fez outros meta-humanos aparecerem e também estão atuando ali para ajudar as pessoas. E isso é legal, bem construído. Já começamos com o combate, o Superman lutando com um vilão que está associado a um país que tentou invadir um outro e o Superman não deixou. E por causa disso, esse vilão foi enfrentar o Super-Homem e venceu o Super-Homem. O Super-Homem foi jogado no meio do Ártico. Todo mundo viu essa cena do Krypton lá ajudar ele, levando ele para a Fortaleza aparecendo, os robôs lá ajudando o Superman. Isso apareceu nos trailers. E aí o Superman volta para lutar. Só que isso é tudo um plano do Lex Luthor. Outra coisa que eu gostei muito nesse novo filme do Superman. O Lex Luthor. O Lex Luthor, que está sendo interpretado pelo Nicholas Hoult, que eu achava que não seria um bom Lex Luthor, me fez morder a língua. Eu gostei muito dele como Lex Luthor. Eu vendo o Nicholas fazendo Lex Luthor, me veio a cena do Lex Luthor que o John Byrne ajudou a construir. Porque antes do John Byrne, o Lex Luthor era um super vilão que vestia aquelas armaduras tecnológicas e enfrentava o Superman, tentava destruir o Superman. Depois que o John Byrne reescreveu o Superman, o Lex Luthor virou um mega empresário, corrupto, inescrupuloso, bilionário, que usa todo o seu poder tecnológico, todo o seu dinheiro para vencer o Superman. E o Nicholas fez exatamente isso. Eu estava vendo esse Superman, esse Lex Luthor ali. E mais do que isso, eu podia ver ele na figura do Lex Luthor do Animated Series, Superman Animated Series, que esse filme me fez lembrar muito. O Superman do David Cornswald me fez lembrar muito esse Superman do Animated Series. E por isso que esse Superman me animou bastante. Eu gostei muito desse Superman. Muito, 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 muito. Por causa disso. Por causa de coisas que me fizeram lembrar dessa série. A série do Superman Animated Series. Que depois virou Liga da Justiça. E Liga da Justiça Sem Limite. Então eu gostei bastante. Muito, muito. E o Nicholas me fez ver esse Lex Luthor. Esse Lex Luthor que ele encarnou realmente de uma forma perfeita. Perfeita. Ficou
perfeito esse Lex Luthor. Esse Lex Luthor, para mim, foi muito bem construído, muito bem feito. E eu gostei bastante. E o Lex Luthor estava planejando para tentar descobrir a Fortaleza da Solidão. É isso que ele queria. E conseguindo entrar na Fortaleza da Solidão, ele conseguia pegar o segredo do Superman. E mais uma coisa que essa cena do Superman na Fortaleza é mostrar os pais do Superman que mandaram uma mensagem para o Superman. E uma coisa que eu achei legal, em todo momento você não via os robôs chamando o Superman de Kal-El, chamavam de Superman. E uma coisa que eu achei bem legal, uma coisa muito bem construída, chamavam de Superman. Um ponto que eu gostei bastante. Eles não focando na origem kryptoniana dele, mas sim no personagem que foi construído na Terra. Porque o Superman é kryptoniano, mas a personalidade, a dedicação, toda a personalidade, tudo que o Superman foi criada por Martha e Jonathan Kent. Foram criados por eles, foram reforçados por ele. Então, o Superman é muito mais uma construção humana do que kryptoniana. Ele é kryptoniano por nascimento, por origem genética, mas ele é o Superman, o Clark Kent, por construção no seu dia a dia, pelo amor dos Kent. Então, isso é reforçado muito no filme, muito reforçado. Eu eu gosto bastante. Mas como eu falei, isso era tudo um plano do Lex Luthor para conseguir essas informações. E a gravação dos pais do Superman, de Krypton, o Jor-El e Lara, falando que ele foi enviado para lá, que eles amavam muito o filho, que ele era ele era uma esperança que eles estavam tendo fé nessa esperança, passando toda essa mensagem. Só que parte da mensagem, a segunda parte, estava corrompida, eles não conseguiam acesso. E o Lex Luthor utilizou esse vilão, que na realidade é revelado que é o Ultraman, e nos revelou que ele estava querendo entrar na Fortaleza para conseguir o segredo do Superman. Para acabar acabar com o Superman, fazer com que o público não gostasse mais dele. E eles tentavam sempre fazer isso. O Lex Luthor não estava conseguindo, então ele planejou tudo isso. E, na realidade, todo o esquema dele não é só para destruir o Superman. É para destruir o Superman, mas também para conseguir o outro país que tem, parece, minério, tem coisa ali que o Luthor vai conseguir utilizar. Além de ele vender as armas para o país Baróvia, eu acho que é Baróvia, Baróvia, vender armas para Baróvia, a Baróvia vai invadir outro país e ele vai conseguir ficar com aquele país para ele e conseguir os recursos que ele precisa para construir mais armas, mais tecnologia. Para vocês perceberem como é a genialidade do Luthor, o Luthor criou um universo de bolso, usando o que a gente, assim, eu que estou acostumado, parecia ser tubos de explosão, que davam acesso a esse universo compacto. E o Superman, não aparece só o Superman. Enquanto o Lex está tentando invadir a Fortaleza da Solidão para conseguir informações, o Luthor lança um monstro, um kaiju na cidade. O Superman vai enfrentar ele e aparece a Liga da Justiça, que é encabeçada por Guy Gardner, o Lanterna Verde, Guy Gardner, o Senhor Incrível e a mulher, a Gavião. E eles enfrentam lá o monstro, vão enfrentando o monstro. Não vão se preocupando muito com as pessoas, o Superman que vai salvando as pessoas, mostrando realmente que o Superman se importa mais com as pessoas, ele se importa muito com as pessoas, o principal objetivo dele é salvar as pessoas, entendeu? Isso é muito legal, essa parte. E o Luthor consegue as informações que precisa, ele consegue pegar a gravação dos pais e pega toda a informação e consegue recuperar a mensagem. Tem um ponto, né? Os robôs da Fortaleza têm tecnologia superior do Luthor, porque eles não conseguiram recuperar a mensagem. Talvez eles não quisessem recuperar as mensagens, porque apesar de os robôs serem de cripto, eles foram programados para ajudar o Superman, para dar apoio ao Superman, manter o Superman bem. Então eles sabiam que essa mensagem poderia afetar o Superman e decidiram corromper a mensagem. Talvez eu acredite que seja isso, mais isso do que outra coisa. E o Luthor lança essa mensagem para todo mundo, pessoas começam a criticar o Superman, até que o Superman ele se entrega, porque o Lex Luthor invadir a fortaleza, o Lex Luthor pega o Krypton, que é o cachorro do Superman, e o Superman vai lá para tentar recuperar o cachorro, isso é o objetivo dele. E o Superman é preso
ele é levado por esse universo de bolso. Lá ele fica preso com o Metamorfo, que consegue fazer qualquer mineral, fez Kryptonita, e o Superman fica enfraquecido pela radiação da Kryptonita. E, enquanto isso, a Lois Lane, ela tenta conversar com, no caso, com a Liga da Justiça, para ajudar o Superman. Isso é incrível, decide ajudar ela. Mas, enquanto isso, o Superman consegue convencer o Metamorfo a ajudar ele. E aí eles conseguem sair do universo de bolso, conseguem ir lá. A Lois, com as informações que a assistente do Lex Luthor mandou para ele, porque a assistente começa a perceber que o doutor é egomaníaco, egocêntrico, e que na realidade não ama a ninguém, só ama ele mesmo, e que ela poderia ser vítima dele. E manda as provas tudo pro Jimmy Olsen. Outro ponto que eu gostei bastante, um Jimmy Olsen que não é negro, e que aparece, e tem a mesma aparência do Jimmy Olsen que a gente vê nas HQs, e que é ruivo, com sardinhas. Isso para mim foi um ponto muito legal, muito legal. E assim, a história vai se desenvolvendo, descobre-se que o Ultraman é um clone do Superman que não tem inteligência, aí é o bizarro, e eles lutam e o Superman consegue vencer, a Liga da Justiça ajuda o Superman, e assim, no final o Superman vence, o Luthor é preso, outra referência dos quadrinhos, o Luthor sendo preso, que é muito similar ao Animated Series e é um pouco dos quadrinhos também. Então, é uma coisa legal que eu acho bem legal, que o Luthor seja preso, que daria passo para a construção de um personagem que vai se redimir e que vai tentar depois ser presidente dos Estados Unidos. Isso seria um ponto, talvez, que o James Gunn tente construir. Mas sim, gostei bastante. Os personagens que foram apresentados, o que tem mais destaque da Liga da Justiça é o Senhor Incrível, que está muito incrível mesmo, muito similar ao personagem dos quadrinhos, aos personagens do Animated Series. O Guy Garner é o Guy Garner, é escroto, uma pessoa escrota, que assim não tem muito papas na língua, mas que é um Lanterna Verde, que ele tem o desejo de ajudar as pessoas também, entendeu? E a Mulher Gavião, que eu gostei bastante, principalmente quando ela vai atacar, vai lutar, ela faz um grito como se fosse de um gavião mesmo, e eu achei legal, entendeu? Achei legal. O filme fecha ali muito bem, ele teve um começo legal, entendeu? Aparece a cara, entendeu? A cara aparece no final do filme, mostrando que ela é a dona do cripto. Ela é a dona do cripto, não o Superman. Então, eu gostei bastante desse filme, desse começo de James Gunn. O filme está tendo boas notas, as pessoas estão gostando, estão indo no cinema. Os únicos que não estão gostando são as pessoas, aquele grupinho que é fanático por Snyder, que é o pessoal do Snyderverso, que quer que o universo do Snyder volte. Gente, o universo do Snyder não é o universo do Superman. É uma visão que o Snyder teve. Eu respeito. Eu vi os filmes do Snyder. Não gostei de nenhum. Não gostei de nenhum filme. Sinceramente, para mim, Batman não marca ninguém. Batman não ia tentar matar o Superman. Superman não faria aquela destruição que ele fez em Metal, matando um monte de gente. Vocês querem realismo? Assistam The Boys. The Boys é legal, assistam The Boys, vocês vão gostar do The Boys. Mas Superman não é isso. E sim, o filme me agradou bastante. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou fã do Superman e do universo DC, mas aí é liberdade de escolha, a pessoa assiste o que quiser, gosta do que quiser, entendeu? A pessoa tem gente que gosta do universo do Snyder, entendeu? Apesar de ser o universo do Snyder não é o universo do Superman, é uma visão que o Snyder teve, que quis fazer e que não agradou muita gente. Tanto que, vamos lá, o sucesso desse novo filme do Superman do James Gunn tá aí para mostrar que sim, o filme é muito bom, não é perfeito, como nada na vida não é perfeito, mas para mim, para que eu possa dar uma nota 9,5, o filme é muito, muito bom. Muito bom mesmo. E agora vem os novos filmes, o filme da Supermoça, o filme do Batman, Mulher Maravilha, e vamos ver uma Liga da Justiça, quem sabe, formada por todos esses personagens. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Como eu falei, hoje eu estou falando do filme do Superman, o novo filme. Dei minhas considerações, falei o que eu achei e assim, e que gostei bastante. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é vídeo de Espaço Nerd. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui de Minecraft e na sexta-feira um outro vídeo muito maneiro. Entendeu, gente? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!